Olá! O Vida Vivida de hoje vai conversar com o ator, diretor, compositor e também psicólogo Epaminondas Xavier Gracindo. Filho de Pelópidas Guimarães Gracindo, um dos ícones do rádio e da TV no Brasil, começou sua carreira ainda adolescente na Rádio Nacional. Com 61 anos bem vividos e 45 de carreira, aqui conosco o nosso Gracindo Júnior. Olá, Gracindo. Como vai? Prazer estar aqui com você. É um prazer ter você aqui com a gente. Mesmo digo eu. A gente vai bater um papo e você vai responder algumas perguntas de uma galera bem curiosa. Você está preparado? Com muito prazer. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais dos capítulos da vida de Gracindo Júnior. Mesmo contra a vontade dos pais, o ator Paulo Gracindo e dona Dulce Xavier Araújo, Gracindo Júnior, aos 15 anos, fez um teste para a Rádio Nacional no Rio de Janeiro. Foi contratado e não parou mais. Aos 18 anos, passou a trabalhar com o pai nos programas Paulo Gracindo e Balança Mas Não Cai. No teatro, sua grande paixão, atuou em várias peças, como Brasileiro Profissão Esperança com Bibi Ferreira, A História é uma História, O Estranho Casal, entre outras. Contratado um ano antes da inauguração da TV Globo, reúne em seu currículo inúmeras novelas, minisséries e especiais. Para Gracindo, o personagem mais marcante foi João Maciel, da novela O Casarão, exibida em 1976. Na Rede Manchete, ao lado da atriz Maitê Proença, fez as novelas Dona Beija e Marquesa de Santos, verdadeiros recordes de audiência. Gracindo é pai de 5 filhos, Ian, Daniela, Gabriel, Bernardo e Pedro. Casado há 27 anos com Deise Poli, o ator também curte o neto João Gabriel, de 6 anos. Bom, Gracindo, você conheceu o sucesso absoluto na peça Em Liberdade para as Borboletas. E você gravou um disco, uma música tema dessa peça. Conte um pouquinho pra gente desse lado cantor. Bom, quando você começa alguma carreira, você tem um espectro amplo, né? Você não sabe bem o que você vai se definir por fazer. Igual um médico que não sabe se vai ser pediatra, se vai ser obstetra. Então, no início da minha carreira, eu comecei em rádio, eu tinha várias possibilidades. Eu convivia muito com cantores, com músicos, né? Eu fazia na rádio vários tipos de trabalhos e música era uma coisa que eu gostava muito e eu comecei a compor, fazia letras junto com o meu grande parceiro, que era Rio do Hora, hoje um grande produtor, e comecei também a tentar cantar. Como eu fiz vários musicais em teatro, onde existia, né? Eu sou de uma época em teatro que a gente fazia muito musical, e eu cantava nesses musicais, era um ator cantando, e existia essa possibilidade de gravar na época, eu cometi uns discos aí, eu cometi umas bobagens, até em 78 votações, algumas composições minhas e outras, algumas coisas ligadas a teatro, como é o caso de Liberdade para as Borboletas. É que foi um sucesso, né? A peça foi um grande sucesso. Um grande sucesso. E o disco era uma coisa, na época, meio novidade, você lançar um disco com um ator cantando e vendendo no próprio teatro, então foi muito bem vendido tudo isso, mas hoje eu morro de vergonha de ouvir esse disco. Ah, mas por que vergonha? Era uma coisa muito amadora, muito faltando ainda qualidade artística, né? É o início de trabalho e essa parte de cantor você tem que se exercitar. E conta pra gente como foi o começo na Rádio Nacional. Você foi contra a vontade dos seus pais ou não foi bem assim? Não. Você foi meio que escondido para não... Eu era um garoto, né? Eu tinha 14 anos quando eu procurei lá o Floriano Faisal, que era o diretor do Rádio Teatro, Rádio Nacional. Eu tinha voltado, eu tinha acabado de me formar no ginásio e tinha feito uma viagem à Europa. Quando eu voltei, eu achei que já era homem feito, que eu não queria mais depender do meu pai para ganhar dinheiro. E achei que a única coisa que eu poderia fazer na vida seria rádio teatro. Eu lia relativamente bem, eu tinha uma leitura boa, escorreita, tinha visto meu pai trabalhar há muitos anos e achei que podia fazer aquilo. Fui à Rádio Nacional, na época o Floriano inclusive estava de férias, meu pai também estava de férias, por isso eu pude chegar lá.
e falei com um grande diretor português chamado Eurico Silva, com quem me lembro de muita saudade, com muita saudade, e com ele fiz um teste e fui contratado a cachê. Quando meu pai voltou de férias, eu já estava contratado e já fazendo vários programas na área de dramaturgia, né? E foi ali que eu comecei, em 1958, e foi ali que eu fui aprendendo várias funções e logo depois estava fazendo teatro. E convivendo também com pessoas bem mais velhas, né? Eu era um mascote, era né? Um garoto, um garoto de 14 para 15 anos já estava trabalhando lá. Muito amigo deles todos, porque meu pai era uma pessoa muito amiga anteriormente, né? Então, me lembro que todos eles me tratavam como um filho. E você acha que, por ser seu pai já tinha grande sucesso na Rádio Nacional, né? Isso abriu as portas? Olha, eu acho que, obviamente, uma pessoa totalmente desconhecida talvez tivesse uma dificuldade maior de chegar, por exemplo. Qual foi o meu primeiro impulso? Chegar na rádio e pedir um teste. Obviamente, se fosse qualquer pessoa... teria uma certa dificuldade. Uma dificuldade, né? De chegar até esse teste. Não que não pudesse fazer, os mercados eram muito mais abertos antigamente. Então, talvez essa facilidade, mas se você realmente não tivesse um mínimo de talento, você não consegue fazer, né? É igual você, o filho do Pelé, você diz, põe ele aí jogando ali na ponta esquerda, que ele joga direitinho. Mas se ele não jogar, tira ele do time, né? Não tem ninguém que vá passar a mão na cabeça de uma pessoa que não possa ser profissional. Então, a gente vai para uma pergunta da telinha, tá? Claro. Na nossa telinha. Eu queria saber como é que você se sente assim em relação ao seu pai, né? Se você sente muita saudade dele, tá? E um grande abraço para você. Ô Sérgio, claro que eu sinto muita saudade, mas eu tenho uma relação com um afeto talvez um pouco diferente. Eu aprendi a ter afeto de uma forma que meu pai até me ensinou. O carinho a gente vê no olho, a gente vê nas atitudes, a gente vê no comportamento. Então, meu pai é uma pessoa presente, como sempre foi presente na minha vida. Quer dizer, o fato de ele não estar encarnado significa muito pouco, né? Porque ele está comigo em várias coisas que eu faço, ele está comigo no que eu repito, porque foi ele que me ensinou as coisas todas, o meu comportamento. Quer dizer, eu tenho um gen aqui dentro que é ele, que permanece. Quer dizer, a saudade, talvez, de comer um queijo, goiabada com queijo de noite, com ele vendo um filme, talvez essa... Mas para mim é muito próximo, eu não tenho essa relação muito carnal com as pessoas, né? Meu pai está presente nos meus trabalhos, está presente aqui, quer dizer, eu mato a saudade todos os dias. Gracindo, a gente vai para o intervalo e o Vida Vivida vai dar uma paradinha, mas a gente volta já. Continue ligado. O Vida Vivida está de volta conversando com Gracindo Júnior. Gracindo, conte pra gente como foi a época que você passou a ser colaborador nos programas do seu pai. Bom, eu tive vários tipos de função, né? Então eu atuava como colaborador dele em vários programas que ele escrevia. Meu pai escrevia o Balança Mas Não Cai, além de atuar no Balança. Ele tinha um programa chamado A História é uma História, ele tinha algumas crônicas que ele produzia, várias coisas que eu comecei a ajudá-lo a fazer. Alguns programas até redigia. Fui colaborador, quer dizer, no fato dele dividir comigo o programa que ele tinha aos domingos. Era um programa de apresentação com o formato que tem um Faustão hoje, tem um Gugu, que é um formato bem radiofônico, uma coisa que a televisão herdou, né? Então foram vários os lugares onde eu estive em rádio com várias funções. Eu tive um programa de disc jockey também. O disc jockey antigamente era quem selecionava músicas e falava a respeito dessas músicas e colocava para o público. Ou seja, foi o meu pequeno aprendizado ali, um pouco dessa mídia fantástica que é o rádio, né? Gracindo, a gente vai para mais uma pergunta da telinha, ok? Ótimo. Como é que você se sente estando hoje em dia tão charmoso quanto esteve em Dona Beija? Olha, que bom saber que eu estou charmoso, tá?
Muito obrigado. São seus olhos. Eu procuro cuidar de mim, de uma certa maneira, cuidar do meu corpo da melhor maneira possível, mas o envelhecimento não tem jeito. A gente vai ficando mais velho e vamos mantendo aí as coisas que a vida nos trouxe, né? Essas ruguinhas, essas coisinhas caindo. O charme é por conta da senhora, que é muito gentil. Muito obrigado. Eu sei, sem dúvida alguma. Meu pai morreu com 84 anos, aquilo era um velho charmoso, maravilhoso. Gracindo, a gente vai para mais uma telinha, tudo bem? Ótimo, Eva. Eu gostaria de saber qual a sua relação com as novelas. Você está pretendendo dar um tempo ou já está pretendendo pensar em outra? Bom, na realidade não somos nós que damos um tempo, nós atores. Quem dá um tempo são eles. Quer dizer, a gente espera ser convidado para mais um trabalho, breve. Obviamente, quando você acaba um trabalho em televisão, eu, no meu caso, que tenho uma continuidade grande em teatro, já tenho uma peça de teatro que eu já estou ensaiando, já estou dirigindo outra, quer dizer, a gente vai encadeando os nossos trabalhos. Quando a gente acaba a televisão, porque não é muito comum um ator colar uma novela com a outra, um ator vai procurar um outro tipo de trabalho para fazer, ou é cinema, ou é um teatro, mas daqui a pouquinho eu estou voltando para as telas aí. Gracindo, hoje em dia, trabalhar em novela virou uma coisa glamurosa, né? Todo jovem que atua em campanha publicitária se torna um ator com facilidade. O que você acha disso? Eu acho que isso faz parte de um sistema. Eu acho que a televisão, ela criou um sistema que usa a arte de representar, né? Nessa parte de dramaturgia. Antigamente, eu sou ainda desse tempo, um ator se formava em teatro. A grande formação de um ator é o teatro, e fazia novela, e às vezes a maioria dos atores se recusavam a fazer novela, que era uma coisa menor. Hoje se inverteu esse processo, né? Então as pessoas que estudam, elas estudam para fazer televisão, né? É muito comum, eu dou muito workshop por aí, pelo Brasil, e às vezes eu dou workshop de televisão, de interpretação para televisão, ele tem um chamamento muito maior do que o workshop para teatro. Ou seja, as pessoas querem muito mais essa coisa do glamour que a televisão dá, essa coisa do sucesso muito rápido, que é uma máquina muito rápida, né? E a formação em profundidade não interessa muito essas pessoas. Então, existe realmente um desnível. E a gente vai encontrar isso em qualquer profissão. Pessoas que estudam mais, que vão ter, obviamente, mais possibilidades no mercado, e pessoas que são facilmente usáveis e descartáveis. E rapidinho, né? Já sai de cena, exatamente, né? E essas pessoas buscam, às vezes, o teatro, né? Porque como sai da TV, acaba... Eu acho que você tem que ter um primeiro encontro com um veículo, seja ele qual for, né? Então, você quer ser ator, quer ser de verdade? Então, tudo bem. Qual é o caminho mais fácil? É chegar na televisão? Vem, faz televisão. Se você quiser continuar, você vai descobrir que, entre aspas, o buraco é mais embaixo. Ou seja, você vai ter realmente que investir nisso, estudar muito, se aprofundar nessa carreira que a gente chama carreira de ator. Para não virar uma carreira momentânea, né? Momentânea, frágil, né? Às vezes que serve para um veículo, não serve para o outro, né? Um ator é uma coisinha um pouquinho mais complicada do que parar na frente de uma câmera e dizer um texto de uma forma corriqueira, naturaloide, como às vezes a gente chama. Bom, a gente vai para o intervalo, mas o Vida Vivida volta já. E não saia daí. O Vida Vivida está de volta com o último bloco do Papo com Gracindo Júnior. A gente vai direto para uma pergunta da telinha, ok? Ok. Gracindo, eu queria saber o seguinte, você como grande ator que você é, se você vê a diferença que eu vejo entre o noveleiro e o ator. Bom, eu acho que eu falei anteriormente exatamente sobre isso, mas acho isso sim, eu acho que o teatro te dá um acabamento, né, que você vai usar em televisão. A televisão não tem tempo, às vezes, para esse acabamento. O ator tem que fazer essa sintonia fina em casa. Mas existe, a gente falou um pouquinho sobre isso no bloco anterior.
Bom, Gracindo, agora a gente vai para o lado pai, o lado família. Como é o Gracindo pai? O Gracindo pai veio aprendendo a ser pai, né? Eu acho que os meus filhos mais velhos sofreram em comparação aos meus filhos mais novos. Eu vim aprendendo a ser pai. Quando eu tive o Ian, que é o meu filho mais velho, eu ainda estava muito enlouquecido com tudo que a vida me oferecia e talvez não estivesse muito presente. Hoje somos grandes amigos, mas acho que a infância dele podia ter sido melhor amparada do ponto de vista afetivo. E assim foi com a Daniela, que é a minha segunda filha, e veio melhorando, e hoje o Pedro, que tem 19 anos, sem dúvida ele teve uma casa mais estável, teve um pai mais assentado, né, porque a gente vai aprendendo também com a vida, né? Às vezes a gente pede aos pais um tipo de exemplo, um tipo de ensinamento que eles não estão preparados para dar. Pai não é professor, pai não é, né? Pai é um ser humano igual a todos os outros que vai aprendendo com a vida. E os filhos atores, o Gabriel e a Daniela? Olha, o Gabriel e a Daniela agora acabaram de assinar um contrato com a Record, vão fazer aí a Escravizaura, eu estou muito feliz com meu amigo Erval Rossano. Gabriel veio agora de um excelente sucesso numa peça chamada Anjos de Cara Suja, em teatro, um ator que vem fazendo cada vez mais teatro. Daniela também, escrevendo muito, estava na Austrália, voltou agora da Austrália. Estão aí batalhando nessa vida que não é fácil, né? Não é fácil. Ela atuou numa peça? Atuou em várias coisas. Mas uma que você fez, né? Bom, ela fez essa peça, que era uma peça do Feidô, comigo, mas ela fez outras coisas, produziu muito. A Daniela é além de atriz, uma excelente produtora, uma pessoa que está permanentemente fazendo alguma coisa. A Daniela fez com a pulga atrás da orelha. Com a pulga atrás da orelha. É. E como é que é trabalhar pai e filho? Você diretor... Eu já tenho essa experiência. E a Daniela atuando. Do meu pai, né? Quer dizer, eu também dirigi meu pai várias vezes, eu não confundo muito essas coisas, não. Acho que é o profissional que está ali. Profissional, claro que eu conheço aquela pessoa muito mais do que outra qualquer, temos afinidade, né? Mas sou profissional e sempre fui muito bem atendido, não só pelo meu pai, como pelos meus filhos. A gente se entende muito bem no trabalho. Bom, você também tem uma formação, você é psicólogo, né, Gracindo? Sou psicólogo. Foi um diploma que eu devia ao meu pai. Eu já tinha 15 anos como ator quando eu fui fazer a faculdade e me formar em psicologia. Eu achei que precisava mesmo de uma base, né, e procurei uma faculdade que tivesse alguma coisa que eu pudesse usar na minha profissão. E a faculdade de psicologia tinha essas coisas, né? Eu estudei muita filosofia, estudei muito comportamento e acho que foi uma coisa que eu pude usar paralelamente da minha profissão. Eu quero que você conte para a gente agora sobre o futuro alternativo. Você é mestre em Reiki. Eu não gosto de falar essa coisa de mestre em Reiki. Eu tenho o 3º nível de Reiki. Isso é uma das coisas. Eu sou uma pessoa sempre com uma preocupação grande, um pé na terra e outro pé, a cabeça no cosmos. Tenho uma preocupação com essa ligação. Gosto muito de fitoterapia. Acho que a gente desperdiça um conhecimento que nos foi oferecido pela natureza e que já usamos muito e nos afastamos dele. E é uma coisa que eu estou, a princípio, começando um espaço no Rio de Janeiro, onde eu quero tratar as pessoas com terapias alternativas, né? Quero formar não só terapeutas, como também poder atender uma comunidade carente com essas terapias. Eu acho que o ser humano, ele precisa muito mais de amor do que de remédio, né? Eu acho que o remédio está no amor e a gente esquece um pouco disso. Então eu acredito mais naquelas infusõezinhas que as bruxas faziam. Com certeza. Né? Ali tinha um poder muito grande. Claro que eu estou fazendo uma imagem que o povo mais ou menos conhece, mas eu acho que por ali a gente tem uma cura muito mais próxima do que a cura que nos oferece. Bom, eu quero que você conte para a gente agora do projeto sobre o livro do teu pai. Esse é um projeto que eu tenho contado muito e feito pouco, né? Por quê? Porque o meu objetivo com o livro do meu pai é ter a história desse homem que foi um dos homens mais importantes na comunicação
no século XX. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque esse homem passou por publicidade, por rádio, por literatura, por teatro, por circo, por cinema. Ele teve em todos os núcleos de comunicação e, através do Paulo Gracindo, eu posso contar a história da comunicação no século XX. E é o que eu quero fazer com o livro dele. Mas não quero somente pegar esse livro e botar para vender nas livrarias. Eu quero que as pessoas ligadas à comunicação, ligadas à cultura, possam ler alguma coisa. Então, eu quero que esse livro seja patrocinado para que seja distribuído. Gracindo, deixa uma mensagem para o pessoal em casa. Eu gosto muito de uma história que uma pessoa procura um mestre para saber o segredo da felicidade. Anda quilômetros, vai para a Tailândia, ele vai para o Himalaia, de repente ele encontra um mestre, depois de muito trabalho e anos de pesquisa, e chega ao lado do mestre e pergunta qual é o segredo da felicidade. E esse mestre chega e diz para ele, olha, todo dia de manhã, quando você acordar, você vai ter duas opções, ser feliz ou ser infeliz. Escolha ser feliz. Esse é o segredo da felicidade. Bom, Gracindo, foi ótimo o nosso bate-papo. Adorei conhecer, o pessoal de casa com certeza também que bom, adorou também o muito papo. feliz, Eva. Parabéns aí pelo seu trabalho. Que Obrigada. A gente se encontre muitas vezes aí, Se Deus em frente quiser. às câmeras. Se Deus Tá quiser. bom? E esse foi o Vida Vivida de hoje. E se você quiser mandar alguma sugestão para o nosso programa, envie um e-mail para tvuniversidade com C, @universidade também com C.br. A gente quer agradecer as pessoas que participaram fazendo perguntas e agradecer também a Gracindo Júnior. Mais uma vez, muito obrigada pela tua presença e até o próximo Vida Vivida. Tchau!